Mensagem do Santo e Padre o Papa Francisco para o 4º Dia Mundial dos Pobres. Estende a tua mão ao pobre. Estende a tua mão ao pobre. A sabedoria antiga dispôs estas palavras como um código sacro que se deve seguir na vida. Hoje ressoam com toda a densidade do seu significado para nos ajudar. Também a nós a concentrar o olhar no essencial e superar as barreiras da indiferença. A pobreza assume sempre rostos diferentes, que exigem atenção a cada condição particular. Em cada uma dessas, podemos encontrar o Senhor Jesus, que revelou estar presente nos seus irmãos mais frágeis, conforme Mateus, capítulo 25, versículo 40. Tomemos nas mãos o Ben Sirá, um dos livros do Antigo Testamento. Nele encontramos as palavras do mestre da sabedoria, que viveu cerca de 200 anos antes de Cristo. Andava à procura da sabedoria, que torna os homens melhores e capazes de perscrutar profundamente as vicissitudes da vida, e fê-lo num período de dura prova para o povo de Israel. Um tempo de dor, luto e miséria por causa da dominação de potências estrangeiras. Sendo um homem de grande fé, enraizado nas tradições do país, o seu primeiro pensamento foi dirigir-se a Deus, para lhe pedir o dom da sabedoria, e o Senhor não lhe deixou faltar a sua ajuda. Desde as primeiras páginas do livro, Ben Sirá propõe os seus conselhos sobre muitas situações concretas da vida, sendo a pobreza uma delas. Insiste que, na contrariedade, é preciso ter confiança em Deus. Não te perturbes no tempo do infortúnio. Conserva-te vicissitudes na tua humilhação, porque no fogo se prova o ouro, e os eleitos de Deus no caminho da humilhação. Na doença e na pobreza, confia nele, confia em Deus, e ele te salvará. Endireita os teus caminhos e espera nele. Vós que temeis o Senhor, esperai na sua misericórdia, e não vos afasteis para não cairdes. Página a página, descobrimos com um precioso compêndio de sugestões sobre o modo de agir à luz de uma relação íntima com Deus, Criador e amante da criação, justo e providente para com todos os seus filhos. Mas a constante referência a Deus não impede de olhar para o homem concreto. Pelo contrário, as duas realidades estão intimamente conexas. Demonstra-o claramente o texto de onde se tirou o título desta mensagem. São inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres e os enfermos. Para celebrar um culto agradável ao Senhor, é preciso reconhecer que toda pessoa, mesmo a mais indigente e desprezada, traz gravada em si mesma a imagem de Deus. De tal consciência deriva o dom da bênção divina, atraída pela generosidade praticada para com os pobres. Por isso, o tempo que se deve dedicar à oração não pode tornar-se jamais um álibi para descuidar o próximo em dificuldades. É verdade, o contrário. A bênção do Senhor desce sobre nós e a oração alcança o seu objetivo, quando eles são acompanhados pelo serviço dos pobres. Como permanece atual, também para nós, este ensinamento? Na realidade, a palavra de Deus ultrapassa o espaço, o tempo, as religiões e as culturas. A generosidade, que apoia o vulnerável, consola o aflito, mitiga os sofrimentos, devolve dignidade a quem dela está privado. É condição para uma vida plenamente humana. A opção
de prestar atenção aos pobres. As suas muitas e variadas carências não pode ser condicionada pelo tempo disponível, ou por interesses privados, nem por projetos pastorais ou sociais desencarnados. Não se pode sufocar a força da graça de Deus pela tendência narcisista de se colocar sempre a si mesmo no primeiro lugar. Manter o olhar voltado para o pobre é difícil, mas tão necessário para imprimir a justa direção à nossa vida pessoal e social. Não se trata de gastar muitas palavras, mas antes de comprometer concretamente a vida, impelidos pela caridade divina. Todos os anos, com o Dia Mundial dos Pobres, volto a esta realidade fundamental para a vida da Igreja, porque os pobres estão e sempre estarão conosco, conforme João capítulo 12, versículo 8, para nos ajudar a acolher a companhia de Cristo na existência do dia a dia. O encontro com uma pessoa em condições de pobreza não cessa de nos provocar e questionar. Como podemos contribuir para eliminar ou pelo menos aliviar a sua marginalização e o seu sofrimento? Como podemos ajudá-la na sua pobreza espiritual? A comunidade cristã é chamada a coenvolver-se nesta experiência de partilha, ciente de que não é lícito delegá-la a outros. E para servir de apoio aos pobres, é fundamental viver pessoalmente a pobreza evangélica. Não podemos sentir-nos tranquilos quando um membro da família humana é relegado para a retaguarda, reduzindo-se uma sombra. O clamor silencioso de tantos pobres deve encontrar o povo de Deus na vanguarda, sempre em toda parte, para lhes dar voz, defendê-los e solidarizar-se com eles face a tanta hipocrisia e tantas promessas não cumpridas, e para os convidar a participar na vida da comunidade. É verdade que a Igreja não tem soluções globais a propor, mas oferece, com a graça de Cristo, o seu testemunho e gestos de partilha. Além disso, sente-se obrigada a apresentar os pedidos de quantos não têm os necessários para viver. Lembrar a todos o grande valor do bem comum é para o povo cristão um compromisso vital, que se concretiza na tentativa de não esquecer nenhum daqueles cuja humanidade é violada nas suas necessidades fundamentais. Estender a mão leva a descobrir antes de tudo a quem o faz, que dentro de nós existe a capacidade de realizar gestos que dão sentido à vida. Quantas mãos estendidas se veem todos os dias, infelizmente sucede sempre com maior frequência que pressa faz cair num turbilhão de indiferença, a tal ponto que se deixa de reconhecer todo o bem que se realiza diariamente no silêncio e com grande generosidade. Assim, só quando acontecem fatos que transtornam o curso da nossa vida é que os olhos se tornam capazes de vislumbrar a bondade dos santos, ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são reflexos da presença de Deus, mas dos quais ninguém fala. As más notícias abundam de tal modo nas páginas dos jornais, nos sites da internet e nos visores da televisão, que faz pensar que o mal reine soberano. Mas não é assim. Certamente, não faltam a malvadez e a violência, a prepotência e a corrupção, mas a vida está tecida por atos de respeito e generosidade que não só compensam o mal, mas impelem a ultrapassá-lo, permanecendo cheios de esperança. Estender a mão
é um sinal que apela imediatamente à proximidade, à solidariedade, ao amor. Nestes meses em que o mundo inteiro foi dominado por um vírus que trouxe dor e morte, desconforto e perplexidade, pudemos ver tantas mãos estendidas. A mão estendida do médico, que se preocupa de cada paciente, procurando encontrar o remédio certo. A mão estendida da enfermeira e do enfermeiro, que permanece, muito para além dos seus horários de trabalho, a cuidar dos doentes. A mão estendida de quem trabalha na administração e providencia os meios para salvar o maior número possível de vidas. A mão estendida do farmacêutico exposto a inúmeros pedidos num arriscado contato com as pessoas. A mão estendida do sacerdote, que com o coração partido continua a abençoar. A mão estendida do voluntário, que socorre quem mora na rua e quantos, embora possuindo um teto, não tem nada para comer. A mão estendida de homens e mulheres que trabalham para prestar serviços essenciais e segurança. E poderíamos enumerar ainda outras mãos estendidas, até compor uma ladainha de obras de bem. Todas estas mãos desafiam o contágio e o medo, a fim de dar apoio à consolação. Esta pandemia chegou de improviso e apanhou-nos impreparados, deixando uma grande sensação de desorientamento e impotência. Mas a mão estendida ao pobre não chegou de improviso. Antes, dá testemunho de como nos preparamos para reconhecer o pobre a fim de apoiar no tempo da necessidade. Não nos improvisamos instrumentos de misericórdia. Sequer-se um treino diário que parte da consciência de quanto nós próprios, em primeiro lugar, precisamos de uma mão estendida em nosso favor. Este período que estamos a viver colocou em crise muitas certezas. Sentimos-nos mais pobres e mais vulneráveis, porque experimentamos a sensação da limitação e a restrição da liberdade, a perda do emprego, dos afetos mais queridos, como a falta das relações interpessoais habituais. Abriu subitamente horizontes que já não estávamos acostumados a observar. As nossas riquezas espirituais e materiais foram postas em questão e descobrimos-nos amedrontados, fechados no silêncio das nossas casas. Descobrimos como é importante a simplicidade ao manter os olhos fixos no essencial. Amadureceu em nós exigência de uma fraternidade, capaz de ajuda recíproca e estima mútua. Este é um tempo favorável para voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo. Vivemos já muito tempo na degradação moral, baldando-nos ética, a bondade, a fé, a honestidade. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros, na defesa dos próprios interesses. Provoca o despertar de novas formas de violência e crueldade e impede o desenvolvimento de uma verdadeira cultura do cuidado do meio ambiente. Enfim, as graves crises econômicas, financeiras e políticas não cessaram enquanto permitimos que permaneça em letargo a responsabilidade que cada um deve sentir para com o próximo e toda pessoa. Estender a mão ao pobre é, pois, um convite à responsabilidade, sob forma de empenho direto, de quem se sente parte do mesmo destino.
encorajamento a assumir os pesos dos mais vulneráveis, como recorda São Paulo, pelo amor, fazei-vos servos uns dos outros. É que toda a lei se cumpre plenamente nesta única palavra: ama teu próximo como a ti mesmo. Carregais as cargas uns dos outros. O apóstolo nos ensina que a liberdade que nos foi dada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo é, para cada um de nós, uma responsabilidade para colocar-se ao serviço dos outros, sobretudo dos mais frágeis. Não se trata de uma exortação facultativa, mas de uma condição da autenticidade da fé que professamos. E aqui volta o livro Bem-Será, em nossa ajuda. Sugere ações concretas para apoiar os mais vulneráveis e usa também algumas imagens sugestivas. Primeiro, toma em consideração a debilidade de quantos estão tristes. Não fujas do que choram. O período da pandemia constrangeu-nos a um isolamento forçado, impedindo-nos até de poder consolar e estar junto de amigos e conhecidos atribulados com a perda dos seus entes queridos. E depois afirma o autor sagrado: não sejas preguiçoso em visitar um doente. Experimentamos a impossibilidade de estar junto de quem sofre e, ao mesmo tempo, tomamos consciência da fragilidade da nossa existência. Enfim, a palavra de Deus nunca nos deixa tranquilos e continua a estimular-nos para o bem. Estender a mão ao pobre faz ressaltar, por contraste, a atitude de quantos conservam as mãos no bolso e não se deixam comover pela pobreza, da qual frequentemente são cúmplices também eles. A indiferença e o cinismo são o seu alimento diário. Que diferença relativamente às mãos generosas que acima descrevemos. Com efeito, existem mãos estendidas para oprimir rapidamente o teclado de um computador e deslocar somas de dinheiro de uma parte do mundo para outra, decretando a riqueza de restritas oligarquias e a miséria de multidões ou falências de nações inteiras. Há mãos estendidas a acumular dinheiro com a venda de armas que outras mãos, incluindo mãos de crianças, utilizarão para semear morte e pobreza. Existem mãos estendidas que, na sombra, trocam doses de morte para se enriquecer e viver no luxo e num efêmero desregamento. Existem mãos estendidas que, às escondidas, trocam favores ilegais para lucros fácil e corrupto. E há também mãos estendidas que, numa hipócrita respeitabilidade, estabelecem leis que eles mesmos não observam. Neste cenário, os excluídos continuam a esperar, para se poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros ou mesmo entusiasmar-se com este ideal egoísta. Desenvolveu-se uma globalização da indiferença, quase sem nos dar conta. Tornamo-nos incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios. Já não choramos à vista dos dramas dos outros, nem nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outrem, que não nos inculpe. Não poderemos ser felizes enquanto estas mãos que semeiam morte não forem transformadas em instrumentos de justiça e paz para o mundo inteiro. Em todas as tuas obras lembra-te do teu fim. Tal é a frase com que Bem-Será conclui sua reflexão. O texto presta-se a uma dupla interpretação. A primeira destaca que precisamos de ter sempre presente o fim da nossa existência.
A lembrança do nosso destino comum pode ajudar a conduzir uma vida sob o signo da atenção a quem mais o pobre e não teve as mesmas possibilidades que nós. Mas existe também uma segunda interpretação, que evidencia principalmente a finalidade, o objetivo para o qual tende cada um. É a finalidade da nossa vida que exige um projeto a realizar e um caminho a percorrer, sem se cansar. Pois bem, o objetivo de cada ação nossa só pode ser o amor. Tal é o objetivo para onde caminhamos, e nada deve distrair-nos dele. Este amor é partilha, dedicação e serviço, mas começa pela descoberta de que primeiro fomos nós, amados e despertados para o amor. Esta finalidade aparece no momento em que a criança se cruza com o sorriso da mãe, sentindo-se amada pelo próprio fato de existir. De igual modo, um sorriso que partilhamos com o pobre é fonte de amor e permite viver na alegria. Possa então a mão estendida enriquecer-se, sempre com o sorriso de quem não faz pesar a sua presença nem ajuda que presta, mas alegra-se apenas em viver o estilo dos discípulos de Cristo. Neste caminho de encontro diário com os pobres, acompanha-nos a Mãe de Deus, que é, mais do que qualquer outra, a mãe dos pobres. A Virgem Maria conhece de perto as dificuldades e os sofrimentos de quantos estão marginalizados, porque ela mesma se viu a dar à luz o Filho de Deus no estábulo. Devido à ameaça de Herodes, fugiu juntamente com José, seu esposo, e o menino Jesus para o outro país, e durante alguns anos a Sagrada Família conheceu a condição de refugiados. Possa a oração, a mãe dos pobres, acomunar estes seus filhos prediletos, e quantos o servem em nome de Cristo, e a oração transforme a mão estendida num abraço de partilha e reconhecida fraternidade. Roma, em São João de Latrão, na memória litúrgica de Santo Antônio, 13 de junho de 2020, Francisco.